Letra F. Falta de cobrança do ISSQN sobre as dívidas dos cartórios. Em seu relatório, a fiscalização do Tribunal de Contas entendeu que a municipalidade não efetivou a cobrança de ISS sobre a atividade dos cartórios, em contrapartida ao capitulado no caput do artigo 11 da LC 101-00, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Com todo o respeito que nos é peculiar, o relatório efetuado pelo diligente agente de fiscalização, nesse particular, foi desprovido de embasamento jurídico. Com efeito, não há ofensa alguma ao disposto no artigo 11, Lei Complementar 101. Referida norma prescreve que são requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Assim, se observa que existem 3 expressões a analisar: instituição, previsão e efetiva arrecadação. Contudo, o relatório efetuado pelo auditor trouxe a expressão cobrança, a qual não se consubstancia especificamente em nenhuma das 3 palavras trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Relativamente à instituição, verifica-se que a Prefeitura de Mairinque sempre previu o ISS, melhor dizendo, desde a atual Constituição, bem como após a alteração em toda a estrutura do ISS com a Lei Complementar 116/03, fecha parênteses. Inclusive, para esse tipo de atividade, abre parênteses, depois da alteração da lista, claro, fecha parênteses, ora questionada. Afirmação essa que pode ser perfeitamente comprovada através da simples leitura da Lei Complementar Municipal, número 2521/2003, documento 8 da Defesa Prévia. O artigo 1º da Lei 2521/2003 traz a previsão do ISS no município de Mairinque e, como não poderia deixar de ser, transcreve a lista de serviços constantes na Lei Complementar 116/03. O item 21 dessa lista prevê como fato gerador do ISS a prestação de serviços de registros públicos, cartórios e notarias, e assim a obrigatoriedade desses prestadores recolherem o ISS. Não há, portanto, ofensa ao artigo 11 no que tange à instituição do tributo. Em relação à previsão, também, nenhuma omissão se verifica. Há que se observar que a previsão de todas as espécies tributárias de competência do município estão arroladas na lei de orçamento vigente à época, abre parênteses, como permanecem previstas na atual, fecha parênteses. Há que se observar inexistir em qualquer época orçamentária previsão que discrimine contribuinte por contribuinte. O mesmo ocorre com a arrecadação, a qual pode ser comprovada com o ingresso de valores previstos do ISS nos cofres públicos, através dos balancetes mensais elaborados por essa instituição. Como se vê, as 3 expressões constantes na legislação federal foram fielmente cumpridas pela Prefeitura de Mairinque, não havendo assim ofensa alguma ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só se pode entender que a afirmação do agente de fiscalização no que tange à não efetivação da cobrança do ISS consubstancia-se, na verdade, a um suposto não lançamento de ofício por parte do fisco municipal. Mas nem isso pode ser considerado. Observe-se que a própria lei de Mairinque, com base no Código Tributário Nacional, em seu artigo 8º, estabelece as alíquotas do ISS, são as previstas na lista anexa. E no item 21, tem-se a alíquota variável na ordem de 2%, na forma que os prestadores de serviços descritos nesse item devem, eles mesmos, calcular e recolher o ISS mensalmente, já que não enquadrados no regime de lançamento fixo, abre parênteses, os quais se referem normalmente a profissionais autônomos, fecha parênteses. O que se quer explicitar é que,
esses tipos de contribuintes estão sujeitos a lançamentos por homologação, previsto no artigo 142 e, como tal, estão obrigados a apurar e recolher o ISS antecipadamente, ou seja, sem a necessidade de prévia movimentação do fisco. Somente no caso de uma omissão ou irregularidade é que a administração pública deve efetuar o lançamento direto ou de ofício, conforme previsto no artigo 149 do CTN. Cabe ainda argumentar que a legislação tributária estabelece a possibilidade do fisco lançar o tributo devido dentro do prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, de forma que, durante esse período, nenhuma omissão deve ser imputada à administração pública. Cumpre o dever de ressaltar que a municipalidade sempre fiscaliza os contribuintes dentro de um período de 5, abre parênteses, ou até 6, em virtude da regra do artigo 173, inciso 1, CTN. Fecha parênteses. E procura instaurar os procedimentos e apurar os possíveis valores devidos dentro de uma ordem cronológica, evitando assim a perda de receitas. Por tal razão, o exercício de 2009, ao menos à época, sequer havia sido analisado pela fiscalização, que ainda trabalha com exercícios mais antigos. Não se pode também esquecer que a cobrança do ISS, cobrança entre aspas, do ISS, sempre referida atividade estava suspensa, abre parênteses, e também os prazos de decadência e suspensão, fecha parênteses, em virtude de uma ADIM, a qual fora julgada improcedente pelo Superior Tribunal Federal e que, por razão, abriu-se a oportunidade do município receber o ISS dessa atividade. Folha 77 do protocolo. A obrigatoriedade de recolher o tributo de forma antecipada, após o julgamento da ADIM, é dos registradores públicos, notarias e cartorários, e o fisco, dentro do prazo decadencial, irá lançar, se não pago, cobrar via execução fiscal o imposto devido. Letra G. Balanços orçamentário da Prefeitura e Aldesp divergentes. O nobre agente de fiscalização, em seu relatório, consignou a suposta divergência contábil entre as informações constantes do Aldesp e as coletadas diretamente da Prefeitura de Mairinque por meio do balanço orçamentário dos seguintes termos. Abre aspas. Efetuada a comparação entre os dados do balanço orçamentário informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no sistema Aldesp, constatamos a existência de divergências conforme indicado no quadro demonstrativo acima. Segue quadro demonstrando o que foi dito acima. No quadro balanço orçamentário citado pela fiscalização do Tribunal de Contas do Sistema de São Paulo, cópia acima, a diferença apurada de R$ 3.372.000 e R$ 3.334.000, como é de se notar através do documento em anexo, documento 3 da defesa prévia, anexo 12, balanço orçamentário da Prefeitura de Mairinque, não se apura essa diferença quando comparado somente os valores de despesas orçamentárias do anexo 12, balanço orçamentário com Aldesp, documento 9 da defesa prévia. Feito isso, chegamos à composição do seguinte quadro. Notem, senhores vereadores, que após ajustados os valores do quadro acima, deduzido o valor da conta de transferências concedidas à Câmara do total das peças comparadas pela fiscalização do Tribunal de Contas, ambas as informações passam a ter o mesmo valor de R$ 91.087.400,52, referente à dotação atualizada, e de R$ 80.886.584,92, referente ao total de despesa empenhada.
Há de ressaltar ainda que a administração pública evidenciou corretamente os procedimentos referentes aos repasses de duodécimos à Câmara na forma de despesas extra-orçamentárias, conforme exige a portaria do STN, número 339/2001, e também de acordo com o anexo 2, tabelas de escrituração contábil contas correntes do sistema Aldesp. Os lançamentos no arquivo XML, no quadro abaixo, demonstram de forma inequívoca os fatos evidenciados para transferências concedidas à Câmara. Vejamos. Segue anexo quadro. Página 79 do protocolo. O que ocorreu, na verdade, foi tão somente o fato equivocado de ter sido levado ao balanço desta municipalidade a movimentação da conta de transferências financeiras concedidas. Não se trata, portanto, de lançamentos processados na forma indevida, mas tão somente de se mostrar numa peça uma informação analítica. Ainda do mesmo quadro mencionado pelo agente de fiscalização acima, aparece o valor de R$ 29.504 como receita prevista atualizada, valor este que está maior no anexo 12, balanço orçamentário, quando comparado com o Aldesp. A diferença se dá devido ao valor previsto de R$ 29.504, referente a uma conta da receita de dedução 9.7.2.2.01.13.00, dedução cota parte CID, que foi criada erroneamente no balancete da despesa desta municipalidade, que por sua vez interferiu no valor da previsão de receitas do balanço. Percebam, senhores vereadores, que por uma regra do sistema, este valor não é encaminhado para o Aldesp pelo fato de não existir codificação de receita de dedução para a conta principal de receita 1.7.2.2.01.13.00, traço cota parte CID, pode ser observado no anexo 12, balanço orçamentário, soma indevidamente o valor de R$ 29.504, que quando comparado com o Aldesp, configura a diferença apontada pelo nobre agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desta feita, não há que se falar em descumprimento ao preceito esculpido no comunicado SDG número 34/2009, o qual dispõe: o Tribunal de Contas alerta que constitui falha grave a ausência de fidelidade das informações enviadas ao Tribunal de Contas em relação àquelas registradas na origem, vez que ofende os princípios da transparência e da evidenciação contábil, ocasionando efetivo prejuízo à ação de controle dos recursos públicos. As informações enviadas ao sistema Aldesp devem corresponder aos fatos registrados na origem. Alterações posteriores devem seguir normas, procedimentos e princípios aceitos pela ciência contábil. Anote-se ainda que a responsabilidade pelos lançamentos e registros dos fatos contábeis é sempre dos jurisdicionados. Eventual alegação de transferência de responsabilidade para empresas de fornecimento de sistemas ou terceiros não merece prosperar, vez que a responsabilidade pela contratação e a exigência de um bom e adequado serviço é exclusiva do contratante, cabendo a este adotar as providências necessárias por ocasião da avença e também da liquidação dos serviços executados. Diante do exposto, resta evidente que não houve má-fé sobre as informações ou divergência apontadas quanto aos valores informados em comparação ao Aldesp, razão pela qual requer-se a desconsideração do presente apontamento. Letra G. Balanços financeiros da Prefeitura e Aldesp divergentes. O nobre agente de fiscalização do Tribunal de Contas, em seu relatório, consignou a suposta divergência contábil entre as informações constantes do Aldesp e as coletadas diretamente na Prefeitura de Mairinque, por meio do balanço financeiro, documento 2 da defesa prévia.